Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Giuliano Pincerato, sou coordenador dos cursos de Arquitetura e Engenharia Civil e, em nome do Unisalesiano, agradeço a participação nesse evento tão relevante na atualidade. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, CIT, propõe as reflexões necessárias e fundamentais para o quê? Uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje, tenho o prazer de trazer aqui conosco uma pessoa que eu conheci já faz um tempo, que eu estava tentando trazê-lo para bater um papo com a gente, porque a gente viu que é um profissional extremamente engajado, extremamente ligado aí às tecnologias, e vai trazer uma coisa bem interessante que eu já estava aqui nos bastidores desesperado ouvindo ele falar, Então trago aí para vocês o engenheiro agrônomo Rafael Matsuoka, da ATA Geotopografia, que vai falar um pouco para nós sobre mapeamento a laser de forma geral. Rafael, muito obrigado, cara, um prazer, eu sei da sua agenda extremamente atribulada, uma hora no estado de São Paulo, uma hora no Mato Grosso, rodando esse Brasil afora aí, com esses equipamentos, baratos, enfim, que a gente vê aí. Mas, Rafael, obrigado, cara. A palavra é sua, seja muito bem-vindo. Então, tá, eu que agradeço pelo convite, vou apresentar um pouco sobre tecnologias de laser scanner, brevemente sobre drones, que é uma tecnologia que muitos já conhecem, mas não sabem, às vezes, das restrições, das regulamentações, enfim. Então, nós temos que conhecer várias tecnologias a fim do quê? Diante de um desafio, ter técnicas para conseguir realizar a entrega para o seu cliente. Então, vou apresentar aqui um slide, agora explicando um pouco mais sobre o que é laser scanner ou scanner a laser, enfim, vocês vão ver essas duas terminologias do equipamento. Tá visualizando bem o slide aí? Ok? Então Perfeito. tá. Bom, sou Rafael Matsuoka, engenheiro agrônomo, eu sou especialista em georreferenciamento de imóveis rurais. O laser scanner, ele é um equipamento ultra rápido para você conseguir fazer os seus mapeamentos. Então, você tem precisão, detalhamento, velocidade, enfim, é um equipamento extremamente dinâmico. Ele serve muito para as-built, as-is, cálculo de volume. Hoje se fala muito em BIM, então, por exemplo, eu preciso fazer um projeto de uma reforma de um hospital. Hospitais são estruturas complexas, para você ir com uma trena laser e gerar um as-built. Então, você consegue, com um laser scanner, ter em 3D todo o seu levantamento e começar a trabalhar na parte BIM, Entrar na parte da modelagem 3D, associar o BIM, enfim, suas listas de materiais, Os seus projetos de corte já saem praticamente automáticos. Então, tem essas vantagens. Também é utilizado em engenharia reversa, é utilizado em odontologia, só que eles são outros tipos de laser, bem pouco similar, pouco similares à topografia, somente na tecnologia laser mesmo, mas sem coordenadas, sem georreferenciamento em si, mas demonstração de peças, Nós temos 3 tipos de laser. O cinemático, que é o primeiro, ele é muito ágil, tá? Porém, o que acontece? Ele tem uma baixa quantidade de pontos por segundo. Então, ele gera em torno de 300 a 400 mil pontos por segundo. É bastante, Mas quando você começa com nuvem de pontos, isso daí acaba sendo pouco. A precisão georreferenciada dele, ou acurácia, ela varia de 1 a 3 centímetros, que seriam as posições desses pontos. Então, uma parede, ao invés dela
ficar reta, 90 graus, ela vai acabar tendo alguns desvios ali. Se você olhar na lateral de uma nuvem de pontos, né, olhando de lado essa parede. Enfim, o estático, ele já é um equipamento um pouco mais lento do que o cinemático, porém, ainda é rápido e a precisão dele é absurda. Ele consegue ter, por exemplo, 1,9 milímetros, 5,3 milímetros. Se você trabalhar abaixo de 10 metros, dá até 0,4 milímetros de precisão e acurácia, enfim. O que nem esse primeiro, esse do meio aí, é o RTC da Leica. Ele trabalha com 2 milhões de pontos por segundo. Então, é absurdo. Eu vou mostrar depois alguns materiais aqui também, tá? E por último, nós temos o LiDAR, que o LiDAR é um laser aéreo embarcado, né? Que ele vai acoplado num drone, numa aeronave, né? E você consegue fazer mapeamentos aéreos, né? Então, mas aí já entram em outras legislações, enfim, em outras problemáticas. Precisão, ele vai ter 5 centímetros de precisão a 150 metros de altura de voo. É muito absurdo, né? A precisão alta demais. E a quantidade de pontos, ele é ajustável. Ele pode trabalhar em 240 mil até 1 milhão e 200 mil pontos por segundo, tá? Isso, estou falando, fazendo voos ali de em torno aí de 15 quilômetros por hora. São voos assim um pouco mais lentos, mas você consegue abranger uma área enorme. Em um dia dá para fazer 200 a 300 hectares por dia. Alguns segmentos, né, que são trabalhados, indústrias, odonto, enfim, medicina, engenharia reversa, mecânica, enfim, o laser ele está no nosso dia a dia e até o próprio aquele robô lá, né, ele possui um laser integrado para ele ter praticamente um mapeamento de sua residência ali, para não ficar trombando, enfim. É um laser mais simples, só que não deixa de ser um laser. Outros segmentos, né, de trabalho seriam reforma de residências, hospitais, indústrias, mineração também é muito utilizado, tá? E saneamento. Saneamento também está começando já a entrar em vigor muita coisa com laser scanner. Estações de tratamento de esgoto, de água, estações elevatórias de esgoto, enfim. Está se tornando uma ferramenta aí do dia a dia, principalmente por conta de ter virado lei, né? Os projetos serem entregues em BIM. Muitas vezes ou em 3D, mas o BIM acaba sendo exigido, né? Bom, eu vou pausar um pouco aqui na parte de drones, só para mostrar um pouco o material, né, do laser, enfim, e depois já retornar para essa parte de drones. Aqui no Recap, fiz um levantamento em São Paulo, no Campos Elíseos. Então, tudo isso daqui, todas essas informações foram geradas por um laser scanner cinemático, que no caso foi esse daqui, o RS10. Então, ó, eu levei praticamente 35 minutos para realizar esse levantamento em campo, tá? Claro, em escritório acaba sendo um pouquinho demorado. A máquina, o computador levou coisa assim de 4 horas para processar um levantamento desse. E você tem uma alta densidade de pontos. Porém, a fidelidade é gigantesca, né? Enfim, uma região que você tem tantos prédios, o trabalho com GPS ele não funciona muito bem, porque o prédio interrompe o sinal do GPS. Aí você teria que trabalhar com estação total. Estação total, para fazer só essa rua aqui, que eu fiz em 35 minutos, eu levaria tranquilamente, assim, uns 2 dias a 3 dias para levantar e sem tantos detalhes, tá? Possivelmente tendo que retornar ao local para
fazer uma conferência final, analisar, ver se realmente todos os elementos foram coletados que o cliente contratou, todas as interferências, que nem poste, árvore, posto de tampa de posto de visita, boca de lobo, enfim, são muitos elementos para você cadastrar, sendo que aqui pela nuvem eu tenho uma facilidade gigantesca de conseguir identificar esses elementos. Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a tampa dos postos de visita, ó, o registro. Então eu consigo identificar bem facilmente com a nuvem de pontos mesmo, tá? Tanto que a nuvem, essa daqui, ela é de 400 mil pontos por segundo. Ela é tão densificada que, quer ver, dá para ler até o que está escrito, ó, numa fachada, pela própria nuvem. Que isso daqui não é foto, isso daqui são milhões de pontos, tá? Ó. Por exemplo, aqui, ó, Limeira Som, dá para eu ler o número do imóvel. Então, que nem, estou gerando uma planta baixa. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Caso estou gerando uma planta baixa, eu tenho que colocar o número dos lotes, né, das edificações, enfim. Então, tem que detalhar todos os elementos que compõem ali aquela via, porque eu não sei exatamente o que o projetista precisa, né? Então, tem que ter todas as informações possíveis para não serem gerados aditivos, retorno a campo, retrabalho, enfim. E daí eu consigo ter todos os elementos aqui cadastrados, tá? Então, essa é a grande praticidade de trabalhar com laser. Aqui eu vou mostrar um trabalho de uma usina, para vocês terem uma ideia. Esse daqui já é com o, o outro laser, quer ver? Com o estático. Ó, no caso, foi utilizado esse daqui, o RTC 360 da Leica. Então, eu tenho uma nuvem de pontos, assim, ó, extremamente densificada, porque aqui já é uma área industrial. Então, área industrial eu não consigo trabalhar muito bem com um scanner cinemático. Tanto que, ó, cada bolha dessa daqui é o local que eu instalei o laser. Essas bolhas são chamadas de bubble view. Por quê? Eu tenho uma foto 360 com a posição exata, tá? Exata assim, né? Com um erro aí de, no máximo, 2 milímetros na precisão, tá? E daí eu consigo acessar essa foto e visualizar alguns elementos. Então, ó, eu tenho um pipe rack aqui, uma prateleira de tubulação, eu tenho um pequeno talude concretado, né, uma guia. Então, eu consigo fazer várias visualizações de elementos para ter uma certeza maior, porque olhando só no 20 pontos, às vezes fica um pouco difícil você conseguir identificar. Por exemplo, aqui, ó, vamos voltar aqui nessa foto. Aqui eu consigo visualizar esse funil, por exemplo. Agora, se eu mudasse para nuvem de pontos, ó, daria para identificar? Daria, bem pouco, tá? É porque eu já vi que é um funil. Só que isso daqui é o vapor. Então, já dificultaria um pouquinho mais minha visualização e assertividade na hora de desenhar, modelar em 3D, toda essa parte. Já que eu consigo fazer uma modelagem 3D dos tubos, e o laser, ele é tão absurdo, tão violento, assim, na questão de precisão e detalhamento, que eu só fiz em solo, ó, os levantamentos. E se você pegar aqui, ó, ele conseguiu pegar toda a estrutura para cima. E foram poucas cenas, foram 9 cenas somente, ó. Eu tenho o detalhamento quase todo da escadaria. Então eu consigo identificar até diferença de nível de um pavimento para o outro, enfim. Então,
O laser hoje, assim, para trabalhos de levantamento, não tem igual, tá? Bom, dando continuidade aqui, né? Ah, e nisso dá, claro, dá para desenhar também em cima da no 20 pontos, tá? Eu já coloco, posso tanto desenhar em cima do, trabalhar no Civil 3D, quanto no Revit, tá? Então eu consigo jogar uma no 20 pontos aqui, ó. Estou trabalhando aqui uma vista superior, tá? E nisso eu consigo fazer o meu desenho da guia, eu consigo fazer o... Se eu quiser desenhar até as faixas de pedestre, enfim, tudo que eu quiser trabalhar aqui eu consigo. E consigo também trabalhar em 3D, né? Aqui, a nuvem saiu um pouquinho agora. Tá aqui. Mas, enfim, todo o material associado ao trabalho e, no caso, para quem vai projetar, isso daqui são informações, assim, riquíssimas, né? O projetista, ele não tem dúvida dos elementos que foram levantados em campo, tá? Dando continuidade aqui para a parte de drones, é, nós temos vários termos, né? Drones, VANTs, RPAs. Então, drone é um termo popular. Enfim, VANT é veículo aéreo não tripulado. E RPA seria o termo em inglês, né? No Brasil, é utilizado como ARP, aeronave remotamente pilotada, tá bom? Dentro da categoria de drones, nós temos duas categorias, multirotor, que são mais de um motor, vamos dizer assim. Um drone com dois motores é difícil subir, né? Também, então, multirotor normalmente começam com quatro motores, tá? Até existem oito motores, mas esses são drones mais antigos, tá? Tem drones hoje que trabalham com motor em cima e embaixo, também que são drones agrícolas, de pulverização. Ele tem quatro braços mais oito motores. Então, o para levantamento, por exemplo, a autonomia de drones multirotores, até uns 3 anos atrás, era muito baixa. Ela girava em torno aí de 15 minutos, 12 minutos. Hoje, as baterias elas suportam muito mais tempo de voo. Então, por exemplo, tem drones aí que conseguem, você consegue pilotar ele por 40 minutos, 35 minutos tranquilamente, tá? Nisso aumentou a produtividade dessas aeronaves, né? Então, o multirotor ele tem a facilidade por fazer pouso e decolagem na vertical, tá? E existe o asa fixa, que ele só tem um motor, ele é similar a um aviãozinho, né? Um aeromodelo, porém, ele precisa, igual um avião, ter uma pista de pouso, de decolagem, ele precisa ter espaço. Então, por exemplo, uma área urbana, já não dá para você lançar um drone de asa fixa, porque ele pode bater num prédio, colidir com um prédio, colidir com uma rede elétrica, enfim. Você já não tem essa praticidade, então é muito utilizado no meio agrícola, né? Já o multirotor, hoje em dia, acaba sendo utilizado tanto no meio agrícola quanto no meio urbano. E o asa fixa, querendo ou não, acabou se tornando um drone obsoleto, né? Então, acaba sendo pouco utilizado, até por questão de custo. Um asa fixa hoje vai custar em torno de R$ 140 mil, sendo que o multirotor, com 40 mil, você compra um com muitas baterias também para realizar os seus levantamentos. Bom, os drones possuem classe, tá? Nós temos classe 1, acima de 150 quilos,
Classe 2, de 25 até 150, que aí se enquadra dentro da classe 2 os drones de pulverização. Classe 3 são drones até 25 quilos, tá? E daí nós temos, claro, a classe especial, que é até 249 gramas, até 250 gramas, né? Tanto que existem drones de hobby que eles pesam 249 gramas exatamente para fugir um pouco dessa legislação, tá? Aqui um pouco sobre as agências reguladoras, né? Nós temos a ANAC, o DCEA, Sarpas, que também é da ANAC, tá? O CISANT, que também é da ANAC, a Anatel também regula, porque nós temos um controle remoto, ele possui frequência, então tem que ter certificação da Anatel, e não muito, não, e recentemente, assim, uns 3, 4 anos atrás, entrou o Ministério da Defesa também regulamentando, tá? Então, se você for prestar serviço para prefeituras, enfim, é obrigatório você ter o cadastro no Ministério da Defesa também, tá? O drone é importante, é obrigatório ter o seguro reta, que é um seguro de terceiros, né? Vamos supor, a aeronave caiu, veio a queda, caiu em cima do veículo de alguém, ou caiu em cima de uma pessoa, enfim, tem que ter esse seguro para cobrir esses sinistros, né? Essas eventualidades, enfim. Dentro das categorias de voo, de aerolevantamento, né, nós temos 3 categorias. B-Veloz, que seria voo sem visada, sem você ver o drone. Então, normalmente passou de 2 quilômetros, já é categoria B-Veloz. Existem cursos para B-Veloz, tá? Daí, nós temos a categoria Veloz. Ah, tá, e o B-Veloz também são voos acima de 120 metros de altura, tá? Além dos 2 quilômetros de distância, 120 metros de altura também. Acima disso, você tem que ter, já entra na categoria B Veloz. Depois nós temos Veloz, que seria o voo com visada, tá? Consigo observar o equipamento, então até 2 quilômetros é veloz. Abaixo até 120 metros também é veloz, tá? E eu tenho outra categoria que seria o E-Veloz, que seriam 2 operadores, por exemplo, um posicionado na posição 0, né, inicial, e outro a 2 quilômetros de distância, ambos tendo a visualização do equipamento e tendo comunicação. Os dois com rádio se comunicando, onde um fica visualizando, no caso, deve ter um controle também, tá? Não é somente a visualização. Se não tiver o controle, tem que passar o rádio para o operador descer o drone, por exemplo, avistei um helicóptero sobrevoando o local. A regra é o quê? Desce o drone, deixa o voo tripulado passar, depois você retorna a sua operação, tá? Então, existem inúmeras regras, tá? Tanto que aqui vem toda a parte de legislação somente sobre aerolevantamento, tá? Com drones. As mais importantes são a RBAC, a RBAC E94, a ECA 140. Essas duas aí praticamente dizem tudo sobre a parte de regulamentação de voo com drones, tá? Que seria o item G e o I. Aqui é um certificado, né, de homologação da Anatel, de uma aeronave nossa. No caso, quem emite certificado é o próprio distribuidor, tá? Então, você só solicita a Anatel o certificado de homologação, mas quem homologa é a distribuidora que importou essa aeronave. O controle, né? No meu caso aqui, uma distribuidora importou a aeronave e a outra distribuidora importou o controle. Então, tenho 2 documentos para a mesma aeronave, tá? Aqui é um pouco sobre a plataforma do Sarpas,
onde você abre as solicitações de voo, a certidão da ANAC, né, da aeronave. Então, no meu caso aqui, são voos não recreativos. Você pode solicitar também para voos recreativos, tem que ter a documentação, porque senão o drone pode ser apreendido, tá? E ainda respondeu um processinho aí. Enfim, daí eu peguei aqui, fiz uma simulação de um aerolevantamento, delimitei a área da minha solicitação de voo, né? Informei a altura, fiz uma análise preliminar, que nem nessa análise aqui eu coloquei, deixa eu ver aqui, essa análise aqui na realidade tinha colocado 36 metros de altura. Ela foi aprovada, porém tem um aeroporto nesse município. Como eu solicitei um voo muito baixo, ele aprovou. No momento que eu mudei para 120 metros de altura, na minha análise de sobreposição, já foi identificado um aeroporto. E estava dentro da faixa de domínio desse aeroporto. Então, o meu voo, consequentemente, a minha autorização de aerolevantamento, né, foi negada. Então, qual que seria o correto? Trabalhar a 36 metros de altura, nessa área em questão, tá? Demora muito mais tempo o levantamento, porém, eu tenho segurança e tenho toda a documentação aprovada. Se eu voasse a 120 metros, poderia ter algum problema, né? Enfim, daí existe a parte de segurança de voo, né? Fazer todo um checklist, verificar se está tudo ok, tá? Porque senão a aeronave cai, ela vem a queda, tá? Existem as zonas de restrição, que eu comentei agora há pouco, que seriam os aeroportos. Então, eu tenho os cones de pouso e decolagem, que são esses cones aí, vindo do retângulo vermelho. O retângulo vermelho é a área do aeroporto, tá? Isso daí é zona proibida. Para você voar ali, tem que estar em contato com a torre de comando, enfim, tem que ter uma autorização expressa do aeroporto, então é bem complexo. E essa circunferência em azul já seria uma área de voo restrita até uma certa altura. Por exemplo, voos até 40 metros, normalmente consegue aprovar. Ou não, dependendo do aeroporto, tá? E essa circunferência laranja, normalmente você pode voar até 120 metros. Tem dois. Um que você voa até 40 metros e o outro que você voa até 80. Então você tem essas restrições também de altura. Esse daqui é um caso lá do levantamento que nós fizemos em Santos e Guarujá. Para vocês verem a quantidade de interferências que nós tivemos lá. Que nem essa circunferência e esse cone em magenta, em roxo, né? Ele é da base aérea de Santos, da aeronáutica. Então, nós tivemos que fazer uma solicitação de aerolevantamento, de autorização, enfim, para a base aérea. Esse polígono em amarelo é área restrita da Marinha. Então, você tem que solicitar também a Marinha, autorização de aerolevantamento. E todas essas circunferências em vermelho, aí, marrom, sei lá que cor que é essa, mas enfim, são helipontos. Você tem que obter autorização de cada heliponto desse, que faz a intersecção com a sua área de aerolevantamento. Obter todas essas autorizações, tá? Ah, mas como é que faz? Muitas vezes você tem que ir pessoalmente lá no local, procurar algum responsável para solicitar, porque nem tudo se acha na internet, tá? Enfim, aqui é demonstrando um pouco mais a área da Marinha. Então, ó, só nesse caso aqui nós tivemos uma, duas, quatro, 14 zonas proibidas. Então, tivemos que obter 14 autorizações para começar o aerolevantamento. Por isso
que o laser scanner muitas vezes acaba sendo viável. Porque o tempo que você perde para conseguir todas essas autorizações de aerolevantamento já estourou seu prazo de entrega, tá? Bom, e aqui um pouco sobre a estrutura de um projeto de aerolevantamento, são os pontos de controle, ponto de checagem, enfim, são as amarrações, né, dentro da área da topografia. Sobreposição, você tem sobreposição longitudinal e lateral, que muitas vezes o aplicativo você vai ver frontal e lateral, que seria dentro da mesma linha, qual vai ser a sobreposição entre a primeira e a segunda foto, tá? Normalmente se trabalha em torno de 70%, e lateral, a sobreposição entre linhas. Então, ó, essas são as linhas dentro de um projeto, né? Tudo tem aplicativo, então é bem prático, você só delimita a área de interesse, né? Sempre extrapole a área de interesse, nunca deixe no limite, porque tem que ter a sobreposição. Então, vamos falar assim, a última linha vai chegar um momento que ela não vai ter sobreposição, então nós vamos ter distorções na imagem. Uma edificação, um barracão, que seria você olhando uma vista aérea, uma vista superior, né? Ele seria linear, ele vai ficar todo torto. Enfim, analisar a condição meteorológica, se vai chover, se tem vento forte, principalmente agora que nós temos alta incidência de ventos, né? Enfim, existem aplicativos também que te falam se é seguro para voar, para você voar com precaução, ou se realmente não é um dia bom para voar, tá? Nós temos janela de voo, então você tem que iniciar com sol, tá? Ah, mas 6:30 da manhã, 7 horas da manhã já tem sol. Só que eu vou ter muita incidência de sombra. Então não é interessante, porque a sombra ela gera ruído no meu processamento de imagens depois. Então o ideal é ter o mínimo de sombra possível. Nisso nós temos uma janela de voo, por exemplo, que seria das 9h18 até 1h18 da tarde. Seria o melhor horário, tá? Mas, claro, nada me impede de voar, por exemplo, das 8 da manhã até umas 3 horas da tarde, tá? Eu vou ter um pouco mais de ruído, mas, enfim, se for uma área urbana, 9h18 a 1h18, o ideal. Se for uma área rural, de repente eu posso começar às 8 horas da manhã e encerrar às 3 da tarde, tá? Porque eu não vou ter prédios, enfim, eu vou ter mais árvores. Todo um checklist, né, para não esquecer. Teve um caso nosso aqui mesmo de um colega que trabalhava conosco, foi fazer um aerolevantamento com drone lá em Suzano, saiu de Araçatuba e esqueceu o drone. Chegou em Suzano, teve que voltar para buscar o drone, tá? As próximas fases de projeto, a coleta dos pontos de controle, então nós temos alvos naturais, que seria uma faixa de pedestre, uma quina do escrito pare, tá? Tanto da letra P quanto da letra A, do R ou do E, enfim, dá para você utilizar esses elementos. E alvos artificiais, que nós instalamos no local, fazendo X com cal, X com tinta, ou utilizando alvos mesmo de tapete, de borracha, enfim, de lona, de piso. Então, tem várias formas de se georreferenciar uma imagem, tá? Corrigir essa imagem. Daí aqui, por exemplo, levantamento sem pontos de controle. Eu vou ter um erro na faixa de 80 centímetros, 2 metros, altitude, 10 metros de erro. Então, eu tenho um erro absurdo, tá? Com ponto de apoio, eu consigo cair para menos de 1 centímetro, 1 centímetro, 2 centímetros na altimetria. Então, eu tenho levantamentos precisos, né? Então, aí que entra o profissionalismo, seria dentro da área da topografia.
Tem um pouco mais sobre processamento de imagens, enfim, como que é feito, ó. Todos esses pontinhos em azul, eles são as imagens tiradas pelo drone com as suas coordenadas. Primeiro um alinhamento dessas imagens, né? Então ele gera essa nuvem de pontos não densificada, né? Uma nuvem de pontos mais esparsada, enfim. Depois faço a pontaria dos alvos, que é aqui, ó, cadastro alvo por alvo, de acordo com as fotos. Faço o alinhamento, né, desses alvos, que são essas bandeirinhas. E aí depois densifico essa nuvem de pontos. E vocês podem ver, acaba virando um 3D, tá? Daí faço algumas classificações, separo o que são elementos acima do solo, para quê? Para conseguir gerar as curvas de nível, ter um modelo digital de terreno fiel, tá? Aqui já seria uma análise de NDVI, isso daqui já entra mais para a área da agronomia, né? Para você conseguir analisar o índice do... Você analisa o índice do verde ali, né? Com uma coloração um pouco mais destacada, um verde mais escuro, na onde você possui uma vegetação com maior vigor, e um verde mais claro, onde a vegetação está com menor vigor, tá? Enfim, o que sai amarelo seria baixíssimo vigor, e vermelho, qualquer coisa menos vegetação, tá? Qualquer interferência menos vegetação, né? Aqui uma nuvem de pontos densa, um modelo digital de terreno, as curvas de nível de um terreno, tá? E o ortomosaico, que seria praticamente a união das fotos, né? Então, quando você entra no Google, aquilo lá não deixa, aquela imagem de satélite não deixa de ser um ortomosaico. Seria a união de várias fotos de satélite, tá? Também tem gente que também é chamado de ortofoto. Um índice VARI, né, que seria um índice aproximado do NDVI, só que sem o infravermelho próximo, né? Então você só tem as bandas vermelho, verde e azul. Então, é uma aproximação, tá? Ele não tem tanta exatidão igual a NDVI, porém já serve para algumas análises pontuais. Vamos para aqui, ó, drone é trabalhado em extrativismo, agricultura, engenharia civil, repartições públicas, fiscalização, o CREA mesmo utiliza muito drone para fiscalizar também, tá? Meio ambiente, e aqui é uma inspeção de uma linha férrea, por exemplo, ó, você consegue analisar fissuras, qualquer tipo de problema, fazer uma inspeção, tá? Então, é uma inspeção pontual, você identifica, depois vem um perito para ele realmente ir lá medir o tamanho dessa trinca, por exemplo, aqui eu tenho uma trinca, enfim, para depois realmente já ir no local do problema. Aqui uma necessidade de troca de dormentes, então é uma inspeção inicial. Depois é realizada a visita em loco, já nesses locais demarcados, né, pelo inspetor. E já finalizando aqui, né, o essa parte da topografia, ela é muito importante para quem vai realizar todos os seus projetos. Então, é importante vocês entenderem eu sei que ninguém gosta de topografia, só que um bom projetista, ele consegue analisar se o levantamento topográfico ele é de qualidade ou não. Então, cabe a vocês também ter essa noção, porque senão vocês vão projetar em algo que possa estar errado, né? Um levantamento errado ali, vocês perderem tempo depois para corrigir, principalmente no Revit, muito difícil fazer correção.
Muitas vezes acaba sendo mais fácil começar do zero de novo do que tentar corrigir ele, principalmente numa nuvem de pontos, tá? Porque o Revit nós temos alguns problemas que ele acaba deslocando, ele acaba saindo do local, ele explode a modelagem, enfim. Então, seria mais essa parte mesmo, se atentar e aprender bem a área da topografia, porque é a partir dela que vocês começam seus projetos. Professor Juliano? Ó, Rafael, deixa eu te falar, cara, fantástico. Eu até fiz umas anotações aqui, né, justamente porque levantou alguns, né, para não tomar muito seu tempo, né, eu sei que você está aí atripulado, mas, por exemplo, Não, sem problema. o laser scanner, a partir dele, você consegue colocar um projeto nele? Colocar um projeto no laser scanner, sim. Na Consegue. realidade, a partir do meu levantamento, você vai iniciar o seu projeto. Mas, por exemplo, vamos imaginar assim que você já tenha um projeto e você vai fazer, por exemplo, uma reforma, uma ampliação, ou tirar. Não. Entendi. Uma locação, você quer Isso, dizer? desculpa, eu me coloquei Não. O justamente para. laser, ele é para levantamento, Tá. tá? Para locação, ainda continuamos no GPS, no GNSS, para áreas abertas e Uhum. para áreas fechadas, estação total. Quando a gente fala na acurácia, né? Uhum. Você falou do cinemático, do estático, do lidar, né? Por exemplo, eu tenho algumas. Seriam duas perguntas. Eu tenho algumas normas que regem isso, e efetivamente, qual que seria a escolha por um equipamento desse no quesito de obstruções? Certo. Por exemplo, eu tenho obstruções de prédios, edificações. Eu tenho, vamos falar assim, eu tenho que cadastrar uma praça, os elementos de uma praça, que eu sei que é uma área bem arborizada. Eu sei que o GNSS, que é o GPS, né, ele não vai funcionar nesses locais. Então, qual que seria a minha tomada de decisão? Estação total Tá, ou laser scanner para o levantamento, tá? Você comentou em relação a normas. sim. Existem as ABNTs, né? Se não me engano, acho que é 13133, se não me engano. Existem que você tem que seguir essa parte de levantamento. Não, 13133, Tá. que é execução de levantamento, enfim. Se fala um pouco sobre precisões, mas é mais acordado com o cliente também, tá? Então, vamos Entendi. supor, existem clientes que eles não querem uma precisão milimétrica, porque muitas vezes o equipamento deles também não vai trabalhar numa precisão milimétrica. Você vai trabalhar numa terraplenagem. Você não vai conseguir nivelar milimetricamente. Então, não tem o porquê também eu querer trabalhar milimetricamente, que não vai adiantar muito. Essa tomada de decisão quanto à escolha do equipamento diante das obstruções, porque efetivamente percebe-se, né, que se faz necessário, às vezes, eu ter um investimento razoável para eu ter aquele equipamento que será mais assertivo para o trabalho que eu preciso fazer. Né? Então, assim, Isso. então isso aí gera um investimento, né? Aham. No caso, que nem eu presto serviço para saneamento também. E eu fui contratado para quê? Para dimensionar a tubulação. Nossa. Então, Geralmente não está tem como. enterrado, então não é fácil. Não, dimensionar a tubulação exposta mesmo, com Tá, laser, legal. tá? Tá, O enterrado não. O enterrado não tem como dimensionar ainda. entendi. Eu consigo identificar com o georradar, mas não dimensionar exatamente ela. Só que, por exemplo, um laser com RTC, que seria um estático, como eu tenho uma precisão ali dos pontos de 0,4 milímetros, então a minha chance de errar o diâmetro daquela tubulação
é muito menor, né? Não Do que tem. trabalhar com cinemático, que vai variar ali, vamos falar, até 3 centímetros. 3 centímetros eu já errei, por exemplo. Se eu tenho um tubo de 50 ou de 100, eu já não sei qual que é. Né? Com certeza. 50 ou 100 milímetros, né? Então, já não tem como saber. Essa engenharia reversa que você fala, né? Uhum. é, eu percebo que ela tá em alta, né? Ela está sendo Tá. uma vertente que está ganhando força, né? Sim, eu até conheci um rapaz em São Paulo, retirando um equipamento de topografia, tá? Tá. Porque um cliente dele havia solicitado um projetinho de as-built. Só que ele é especialista na parte de engenharia reversa. E ele me mostrou um portfólio sensacional, cara. Nossa, ou são outros equipamentos, é laser, mas A reversa, ela acaba te dando, assim, tanto quanto o laser, ela acaba te dando um leque de possibilidades muito grande, né, Rafael? sim. Só que a diferença é que você não trabalha com coordenadas, né? Sim, A única diferença é essa, da reversa para a topografia, entendi. entendeu? Essa parte que você fala, por exemplo, eu vi que você trabalha com Autodesk, né? Para Sim. fazer a parte de projeção aí. E assim, você acredita que talvez daqui para frente a gente caia na demanda de, por exemplo, o BIM ser referência e todos os projetos trabalharem em BIM? Já virou lei, né? Pelo menos a parte, o público, Tá, licitações públicas, né? É obrigatório você entregar em BIM. Não existem mais projetos, por exemplo, que eu manda prancheta e manda lista de materiais separados. Não, agora tem que estar ali é porque quando fala em BIM, todo mundo lembra só do 3D, né? O BIM ele é associado com materiais, né? sim, sim, Então eu tenho exatamente. especificações de materiais ali dentro. Até porque, nos dias de hoje, na parte de licitação pública principalmente, a metodologia BIM tem diminuído muito a questão de gerar aditivo, por exemplo. Isso mesmo. Não tem como, pô, fiz um levantamento de preço errado, nós vamos ter que chamar para fazer um aditivo. Cara, não vai mais existir isso. Vai parar com a Não. roubalheira na obra pública. Isso porque quando você separava, por exemplo, prancheta e gerar depois a planilha quantitativa, você esquece. Não adianta. Você acaba esquecendo alguma coisa, uma tubulação que tinha que colocar ali, sei lá, um eletroduto, até o próprio cálculo dos blocos, né? Você acaba Sim. errando também. Eu vi aqui, por exemplo, diante de todo o trabalho que você faz, né, metodologia BIM, a configuração, o trabalho de imagens, os programas relacionados ao sistema laser, cara, tem que ser um computador forte. Tem. No caso, que nem hoje, o notebook, eu trabalho só com Alienware, que é aquele do ETzinho, né, da Dell, e computador desktop, pelo menos ali, 32 gigas de RAM, placa de vídeo de 8 gigas, né, no mínimo, Você e não consegue processadores de 7 para ter, né, cara? cima. Você não Hã? consegue ter essa nitidez. Não entendi, cortou. Você não consegue nem ter essa nitidez e o processamento do seu trabalho acaba sendo moroso também. Sim, não, se você não tiver máquina boa, não vai processar. O computador vai travar e e não processa. Esse trabalho que você fez em Campos Elíseos seria um trabalho público, particular? Você levantou o que lá? Lá é uma parceria público-privada. Legal. Então, entrou a Construcap junto com a Acciona. Acciona Construção, que é a multinacional espanhola. Daí Tá. eles me contrataram para realizar a topografia.
Legal. que eles são os projetistas, né? No caso, eles são obras do Correios, vai abrir uma agência dos Correios e terminal rodoviário urbano, Entendi. tá? Quando você fala, por exemplo, assim, ó, quando eu te contrato, tá? Vamos imaginar que eu te contrato, e aí eu percebi que, né, numa hora que você estava falando, você falou sobre projetista. Mas, por exemplo, você fala no tocante de você ter que criar maior. Desculpa, vou reformular. Você tem que minimizar as dificuldades para o projetista desenvolver o trabalho dele. Só que, por Isso, exemplo, por mais que você traga informações para ele, você às vezes não sabe o que ele vai projetar, concorda? Cara, então assim, isso. você às vezes fica vendido no escuro, porque é o que você falou, você imagina você pegar um ponto que o projetista precisa e você não pegou. Esse que é o problema. Cara, é uma loucura. Eu tava vendo aqui, pensando, eu falava, Jesus, coitado desse rapaz. Esse rapaz não dorme às vezes, porque você imagina, né? O que mais acontece é isso, por exemplo, você envia um levantamento, daí que a pouco, vamos supor, não foi contratado as árvores do Sim. local. Aí daqui a pouco volta um e-mail, eu preciso das árvores. Putz, Você fala, pô, tem que voltar de novo. nossa, Claro, que um contrato bem amarrado se gera aditivo, né? Só que aí é problema porque, para mim já não é problema, porque eu ganharia a mais sim, por esse sim. trabalho. Aham. Só que para a empresa de projetos já não é tão É vantagem. perda de tempo. Porque E poderia ter dinheiro, sido a primeira vez, entendeu? tempo e dinheiro, né? Então, tá Exatamente. perdendo os dois. É. Na usina que você trouxe para nós aí como exemplo, Uhum. você fala de 9 cenas. Você, do mesmo jeito que você fez as 9 cenas para a usina, você poderia fazer mais ou menos cenas? O que vai implicar nisso no levantamento? Ou Sim. nada? No caso, a quantidade de cenas que eu trabalhei era da área que eu queria o levantamento, Tá. que eram as demarcações que eu fiz. Mas nada impediria de você, nesta área mesmo, Não, fazer mais cenas ou menos. Vai se eu depender. quisesse fazer 15, 20, eu iria densificar mais a minha nuvem de pontos, ter Entendi. uma qualidade maior de detalhamento. Que aí você, com a sua expertise e experiência, você sabe que é o que se seria necessário mais ou menos. Sim, os pontos que eu preciso cadastrar. É como se fosse uma câmera fotográfica, um laser scanner. Então você Entendi. tem que posicionar onde que você quer demonstrar os elementos. Ele acaba pegando muito mais elementos do que você consegue visualizar. Só que você tem que pôr ele nos locais, nos pontos estratégicos, né? Porque não é vantagem colocar, vamos supor, uma cena a cada 1 metro, porque senão o meu tempo vai aumentar demais. E você acaba perdendo precisão na tomada de necessidade, vamos dizer assim. É, eu vou perder tempo, né? Então eu tenho outro serviço para executar. Então eu não posso também ficar densificar demais uma nuvem, certo? Se eu densifico demais ela, eu tenho dois problemas. Eu perco tempo e, além disso, o material fica bem, vamos dizer assim, pesado, entre aspas, né? Entendi. Então, às vezes, um material que seria leve de trabalho, ele vai começar a travar o software, ele vai começar a dificultar até meu desenvolvimento depois na hora de desenhar, de representar todos os elementos, né? Acaba. Então, nem Porque. sempre o mais é o melhor. O É, máximo é o melhor. Não. fica aí, fica complicado até porque às vezes o menos é mais e vice-versa, né? Dependendo do Isso. trabalho. E quando você fala de tempo, cara, assim, de verdade, eu tô aqui pensando, né, vendo tudo isso daí, cara, você tem que ter algumas pessoas aí nos bastidores para te ajudar, cara, porque senão você não consegue, sei lá, você precisa ter secretária, você precisa ter não sei o quê, porque, cara, você vive em função do tempo. É isso mesmo. Não, eu juro para você, eu tô abismado aqui.
o quanto, porque eu estou percebendo assim, quanto você menciona a palavra tempo, então você fica muito em função disso por conta da sua demanda de trabalho, né, cara? Então, assim, é uma loucura mesmo, você está enrolado. Não, é desse jeito mesmo. E que nem todo mundo liga, ó, eu preciso de levantamento para ontem. Tá Ontem. bom. Para ontem. Então vamos entregar, ué, para ontem. Cara, Daí é todo voo que por você isso faz, você que. tem que pedir para Sarpas? Oi? Todo voo que você faz, você tem que pedir para Tem, Sarpas? tem que pedir. Tem que fazer a solicitação. Todo voo. Todo. Todo aerolevantamento você tem que solicitar. É bem rápido a aprovação, tá? Por Tá? exemplo, vou voar hoje. Se eu fizer o pedido de manhã, não dá nem 5 minutos, já aprova. Tá. Da mesma forma, não dá nem 5 minutos, já nega. Entendi. Então, não precisa se antecipar. Antigamente era bem mais lento, né? Antigamente era autorização, vamos dizer assim, manual. Então, você tinha que mandar uma semana antes do aerolevantamento. Isso daí, coisa assim, de 2, 3 anos atrás, era desse jeito. Daí Puxando eles esse. melhoraram o Sim, sistema, né? porque a internet acabou ajudando também, né, cara? A proximidade das informações. Mas puxando esse Sim. gancho seu aí, que eu pergunto das Sarpas, cara, e assim, eu fiquei indignado pela demanda de autorizações que, por exemplo, você teve que pedir em Santos, cara. Instantes. Mas lá é um caso diferente, tá? Nós temos o Porto de Santos, tem muito heliponto, é a mesma coisa em São Paulo. São É, Paulo nós fizemos aerolevantamento. E lá nós temos problema maior, né? Que tem o aeroporto de Congonhas e Guarulhos ainda, para ajudar. E entendi. heliponto, um sobrepondo o outro, Cara, que loucura. entendeu? Então, é diferente da nossa região, né? Araçatuba, que nem, pô, até o aeroporto ali já dá trabalho pra caramba, porque você vai pro lado ali do Jussara, do Jussara não, do Jussara você não voa por causa do heliponto do New York Tower. Tá. Até no CREA ali você não consegue voar também. Por Mas isso que você fala em que altura? 80 metros, você já não voa. Cara, pouco, hein, meu? 80 metros. 80 ou 60, se não me engano, viu? É Faz um bom limitado. tempo que eu não vou em Araçatuba. Ó, eu estou abismado aqui, porque depois, atrelado a isso, né? Eu fico imaginando para você, depois, atrelado todas essas obstruções que a gente está enxergando aqui, para você ter que criar aqueles alvos, cara. Esse é o problema. Você tem que, Poxa, meu Deus do céu, cara. você É tem o uma trabalho de criar os alvos, mais o trabalho de voar abaixo ainda, que perde loucura. tempo. Porque você pega, por exemplo, você voar aí a 60 metros, mas você tem que ter uma demanda para pontuar, criar esses alvos para te dar as coordenadas, para depois você criar o mapeamento disso, para, sei lá, me corrija se eu estiver errado, mas fechar uma poligonal. Cara, olha Fechar que o poligonal. loucura. É muito, é doideira mesmo. Ó, um ponto de referência, que nem eu vou ele próximo da Cardaça, na Prestes Maia. Tá. Ali eu tive que voar abaixo de 80 metros, por conta do aeroporto. Uhum. Olha a distância que está o aeroporto. É. Muito longe. É porque ali é o cone. Aí é que nem, por exemplo, aqui o Salesiano. O Salesiano, né, a gente está estudando um projeto aí para um L ponto, uma questão futura, né, na questão de Uhum. drone, enfim e tal. E a gente, né, o sistema da ANAC, a gente vê uma certa morosidade por conta das informações que você tem, que elas têm que ser de extrema responsabilidade, né? Mas aqui onde a Sim. gente está, a gente pegava o aeroporto de Birigui, né? Do pessoal lá que tem aquele indo para Buritama, né? Uhum. Aí você pega uma linha que você efetivamente cruza por conta do aeroporto de Araçatuba. Aí você pega vento que vem da região ali de Penápolis, Lins,
Então, assim, cara, assim, é bem complicado, cara. É complexo. Parte de aviação é muito complexa. Responsável, né, Rafael? Isso. E a aeronave não tripulada, que seria o drone, você tem que abortar. Sim, Abortar, sim. Dá prioridade para tripulada. É a mesma coisa de veículo. Eu estou no meu carro ali, eu dou prioridade para o pedestre ou para o meu carro? pedestre. Então, o drone é a mesma coisa. Eu dou Ah, prioridade para o voo tripulado, porque tem vida em risco ali, né? Então, sim. Cara, indo para o final, para não tomar muito seu tempo, uma última pergunta aqui que me chamou a atenção, porque quando eu fiz o meu mestrado, cara, eu trabalhei muito com ArcGIS, né? Então, quando você falou das bandas, né? Das né? bandas, cara, na hora veio a coloração, o ArcGIS, porque. Então, O porque a gente. RGB e NIR, né? Exatamente, né? E quando você pega, por exemplo, as imagens, a gente pega imagens da década de 70, cara. É uma É. loucura, né, meu? O GNOLAS, né? Enfim, os outros satélites aí, GPS que trabalham, que já tem esses levantamentos. Você fala, cara, com as bandas, porque até na parte da, da agropecuária em geral, né? Quando você faz um levantamento de pragas, as colorações, né? Cara, o Rafael, assim, ó, meu, eu tô assim, eu não conhecia a fundo esse trabalho que você faz. Eu tô extremamente admirado. Cara, eu acho que você merece muito mais do que cada real que você ganha por conta do investimento que você tem nos seus equipamentos, do investimento que você tem na sua experiência extremamente assertiva nesses levantamentos. Cara, você está de parabéns aí. Eu acho que você merece muito mais do que você tem pela responsabilidade que você tem também no seu trabalho, cara. Opa, agradeço. Mas daí também é graças a visitas em feiras, tá? Tá. Tem que estar se atualizando todo ano. Todo ano eu gosto de ir nas Mas com feiras. tecnologia, né? Inovação saindo. Eu gosto de ir nas feiras porque é o banho de água fria. Tipo, acorda que tá vindo coisa nova. Você fala assim, rapaz, eu não sei nada, né? Você chega no lugar e fala, eu não sei nada. Você acha, no ano passado que você viu, você acha que fala, pô, agora aprendi tudo. Você vai esse ano, fala, caramba, tem mais coisa para aprender. Olha, isso que eu falo, né, cara, para aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, né, cara, a Sim, importância de você estar se reciclando, a importância de você estar estudando. Nunca é tarde para você parar de estudar e nunca é tarde para você aprender, né, cara? não. Tem que estar sempre se atualizando, porque se não se atualiza nesse mercado da engenharia, Fica para fica trás. para trás. Ficou para trás, fica difícil de recuperar o tempo perdido, viu? Sem dúvida. Rafael, não quero tomar mais seu tempo, então, ó, muito obrigado pela participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que vai agregar muito em nossas vidas pessoais e profissionais. Em nome do Salesiano, eu agradeço a você, engenheiro agrônomo Rafael Neves Matsuoka, uma pessoa extremamente simples, simpática, de fácil conversa. Cara, meus parabéns pelo trabalho que você faz. E já deixo aqui aberto o convite para uma hora você vir aqui para a gente fazer mais coisas que eu acho que vai ser muito assertivo. E essa parte de inovação é muito importante, cara. Muito obrigado aí pela participação. Te agradeço pelo convite, professor Juliano. Então, eu fico aberto também aí, na hora que der um tempo, fazer uma visita aí, levar um equipamento, mostrar, fazer uma palestrinha presencial também, tá? Que isso daí é importante para a nossa região. Meu amigo, obrigado e fica com Deus aí. Bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tudo bom.